Tem crente postando na rede social que não pode ficar em cima do muro porque a queda das pessoas pode ser fatal. Mais fatal tá a tua queda, ô imbecil. A pessoa, ó, só pra você ter um exemplo, eu falo assim, irmãos, né? Eu respeito todos os irmãos da igreja, cada um vota em quem quer, o voto é secreto. Gente, eu vou falar uma questão pra vocês têm que entender assim, ó. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Escuta o que eu vou falar aqui. Para você que é crente, você que é pastor, você que não é pastor, você que é o que for. Você que vota. Escuta lá. O mundo, hoje nós estamos vivendo num mundo de tentação, que o que manda é o dinheiro. Então é o seguinte, você pode ver que é um tentando derrubar o outro, tá? Tem pessoas que têm dinheiro pra caramba, poderia ficar fora de política, né? Salário vitalício. Não, ele prefere sair de um lugar para entrar para poder machucar alguma pessoa. Então nós estamos vivendo num mundo diabólico. Diabólico, espiritualmente falando. Tem pessoas que não prestam e muito que não prestam. Só que todo mundo quer ser honesto, todo mundo prega que é honesto, todo mundo fala que é justo, todo mundo. Mas teu salário durante 3 anos que o Bolsonaro foi presidente subiu? Subiu? Tá 1.215. A gasolina chegou esses dias 7, 8 real. Tá? 7 real. Mercado Leite 6 real. O problema, o que aconteceu foi o seguinte. É que os crentes perderam a visão. Não todo mundo, não é todo mundo. A igreja que eu falo somos nós. Muitas igrejas perderam a visão. A igreja acha que para controlar o mundo precisa de armamento, enquanto Jesus fala pregar o amor. Então a igreja aprendeu, perdeu aquela essência de pregar o amor, que é pregar o ódio. Porque um presidente que ele fala em armamento e você apoia, então você não é crente de verdade. Você tem que reconhecer que você não é crente de verdade. Você tem que reconhecer que você não é crente, você ainda não foi convertido. Porque por mais que você sancione uma lei, um presidente de armamento, quem é cristão tem que ser contra. Porque armamento traz tragédia, traz morte. Nós temos que amar o nosso próximo, não importa quem que seja. Então, de repente, você é uma mãe que você tem um filho drogado. Aí o cara libera a arma. Vai e mata o filho lá. Mas nós não pode rir com a desgraça dos outros. Se nós somos crentes, não temos condições de recuperar ninguém pregando a palavra de Deus, nós somos uns bosta pior do que qualquer trapo de imundícia que existe, tá? Se nós não tem condições, tanto tempo que tem, tanto pastor que existe, e ainda tá tendo muita gente viciada, muita gente que não consegue sair das drogas, tá morrendo, a culpa é nossa. Sabia que a culpa é nossa? Nós somos uns bosta para pregar. Nós temos que reconhecer que nós somos merda. Deus chamou nós para pregar a palavra dele, curar os enfermos, tirar os cativos da mão da onde está no cativeiro e prosperar eles. Então, se nós não estamos conseguindo fazer isso, nós somos merda, tá? Eu falo nós porque eu também sou batizado. Então, se nós não tá conseguindo mudar a história do mundo, Deus prega amor, nós quer armamento, e nós concorda com quem prega o armamento, nós não vale bosta nenhuma. Nós temos que reconhecer que nós não somos crentes, nós não vale nada. Porque crente de verdade, batizado, que serve a Deus, tem que ser contra essas coisas que traz o mal. Tudo que traz destruição, nós temos que ser oposto. Tá? Aí o cara criou uma lei da Previdência, um exemplo, que o cara tem que trabalhar mais para aposentar, 62 anos. Quer dizer, ele tá levando o cara a trabalhar mais, tirando o direito do cara. Nós somos crentes, estamos vendo. Se nós apoiamos isso aí, nós não somos crentes de verdade. Tá? Nós não somos crentes de verdade. Até vai na igreja, apresenta como crente, mas crente nós não somos. Gente, tudo que vem prejudicar uma pessoa, nós temos que ser contra. O governo Bolsonaro, desde quando ele entrou no poder, eu pessoalmente, tô falando eu pessoalmente, não tem nada a ver com a vida dele particular. Mas o homem não tem equilíbrio de nada. Ele vai conversar com o jornalista, ele dá patada. Ele vai conversar com o padre, ele dá patada. Ele vai conversar não sei com quem, ele dá patada. Até com gente do outro país, mulher dos outros, chamou de gente de feia. Então você pode ver que a pessoa
não é crente. Mesmo que ele batizar, ele não é crente. Ele precisa de crente para instruir ele, tá? Então eu digo assim, tudo que acontece há um tempo para todas as coisas. Ele não foi presidente? Não sei se em 2018 Sérgio Moro ajudou ele ou não ajudou, eu sei que ele foi presidente. Até hoje, né? Aí o homem não tem propósito de nada, só chamando os outros ladrão, não sei o quê. O presidente não é para isso. E nós não pode apoiar isso. Porque eu vou ser bastante sincero aqui e falar. Quando você é um chefe de Estado e você tem proposta, e você ainda é crente, serve a Deus de verdade, você nem estaria esquentando a cabeça com nada. Você estaria quieto no seu canto, porque você sabe que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora, se você está com medo, está acusando, é porque você não é crente de verdade. Isso é só para começar, você já não é crente de verdade. E quem apoia é menos crente ainda. Por quê? Porque quem é crente de verdade podia falar, não, filho, tá errado isso aí, você tem que seguir por esse caminho. Entendeu? Então, na verdade, muitas vezes eu nem culpo o presidente de nada. Eu culpo nós que somos crentes. Porque nós temos crente dentro da Assembleia Legislativa, nós temos crente que é deputado, nós temos crente deputado federal, nós temos crente que é senador, nós temos pessoas crentes em todo lugar. Mas todo lugar, aqui eu vou falar uma verdade, eu falo porque eu sou crente. Todo lugar que o crente põe a mão, só sai cagada. Por que eu falo que só sai cagada? Porque o lugar dele não é estar no meio do povo fazendo o que o povo do mundo faz. Nós não somos desse mundo, a palavra de Deus diz. Então, gente, nós temos que ser o oposto. Tá? Nós não podemos escolher nome. Ah, eu amo Jair Bolsonaro porque ele é honesto. Não, você não sabe, você não é mulher dele, você não mora com ele. Você não sabe o pensamento dele, você não sabe. Nós temos que confiar na palavra de Deus, que é o Deus manda nós estar na raiz da palavra, e pregar para ele. Então, tudo que está acontecendo também com o Jair Bolsonaro, eu sou sincero em falar, a culpa não é dele. É de pessoas que são pastores, que se acham ser grande coisa mais do que os outros, que se infiltra no meio, vai afundando mais o homem mais ainda. Porque se estivesse orientando a pessoa, talvez a pessoa era diferente. Então, o crente tem que ser diferente. O crente tem que ser oposto. O crente não pode puxar saco nem de A e nem de B. Orar para Deus pôr o melhor lá. E com condições ainda, ó Senhor, nós entregamos na tua mão. Se vir fazer o mal para o povo brasileiro, para o povo pobre, para a viúva, para o órfão, que o Senhor leva o cara para junto do Senhor. Crente é assim. Só que você não vê, só vê crente bobo puxando o saco, achando que puxando o saco, porque tem que ser esse queridinho meu. Não é assim. Crente não é para isso. Ah, porque Paulo foi político. Paulo foi político, mas na época não tinha essa covardia que tem hoje. Tá? Na época de Paulo, ele foi político, mas não tinha essa ganância por dinheiro. Você está entendendo? Então a época de Paulo não se compara com hoje. O homem de hoje não chega num pedacinho que Paulo foi. Deus não revela nada a ninguém sem primeiro revelar seu servo profeta. Mas para começar, para o cara ser crente e assumir uma posição de crente, de igreja do Senhor, que somos nós, tomar conta de tempo, em primeiro lugar a pessoa tem que ser homem e olhar as coisas certa, com sabedoria e com inteligência. E ser sincero com Deus, falar, Deus, eu estou atrás desse púlpito aqui. O Senhor me ungiu para pregar a palavra. Mas se não for da tua vontade eu pregar mentira desse lugar, que eu quero ser político e passar para o lado da política. Sabe por quê? Porque você está com o entendimento seu tampado. O diabo cegou o seu entendimento. Deus te criou você como propriedade exclusiva dele para levar a palavra dele, curar os cativos, tirar o povo da cadeia, libertar os cativos que estão algemados, e você está levando o cara mais para o buraco apoiando político. Por quê? Porque você acompanha política. A política hoje, ela é considerada um trapo de imundícia, porque você sabe que só vem a ganância do dinheiro. O dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E você está indo atrás? Então você não serve para ser pastor, você não serve para ser uma igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor tem que ser oposto aos outros, de forma nós não somos desse mundo, nós não pertencemos aqui. Tá? Então não tem nada de estar em cima do muro ou debaixo do muro, nada. Nós não podemos se envolver com política. Agora orar nós podemos, ó Deus, põe o melhor lá. Nem nome você não pode citar. Você fala para Deus pôr o melhor lá.
Se Deus tem uma porta aberta, o Bolsonaro lá ainda, ele vai governar, pode fazer o que for, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Agora, se a porta fechou, não adianta a igreja, templo, juntar bispo, pastor, padre. Não adianta, gente. A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Se o tempo do Bolsonaro já foi, ele vai ter que sair porque ele vai perder a campanha. Ah, mas Deus tem uma porta aberta para ele. Ué, então vamos descansar no Senhor. Por que nós estamos preocupados? Se ele é um homem de Deus e nós somos de Deus, somos crentes orando por ele, nós estamos com medo do quê? E precisa acusar os outros por quê? Então, gente, eu quero dizer aqui, ó. Crente, para ser crente de verdade, primeiro tem que ser homem. Para assumir os compromissos de Deus. Tem que ser homem, tem que ser sincero. Não, Deus, vou assumir e ficar ali. Agora, se você acha que não dá, Deus, ó, eu não sou homem suficiente para isso, estou largando a Bíblia, largando o púlpito, eu vou para a política. Ué, você conhece a verdade nos libertará? Ué, não é? A palavra nos libertará? Conhecerei a verdade nos libertará? Ué, você tem que ser sincero. Eu não quero mais pregar a palavra, eu acho que a política é melhor. Ué, beleza, o exemplo está aí. Não é criticando. Não é criticando, não é falando mal nada ao Sérgio Moro aí. Ele não quis mais ser juiz. Ele largou o cargo de juiz, do jeito lá, largou, e concorreu à política, está na política. Então ele escolheu. Então, se você parar e pensar, o ímpio é mais justo do que quem está dentro da igreja. Tá? Se ele for ímpio, um exemplo, que não serve a Deus nada, largou o cargo e foi para onde ele queria. E nós fica lutando, querendo os dois cargos. Tá na igreja, tá na política. Tá na política, tá na coisa. Levando qualquer pessoa atrás do nosso púlpito. A gente menos, né? Vamos ser o oposto? Você é crente de verdade? Seja o oposto. Não é feio, não. Seja o oposto. Ora para Deus pôr o melhor lá. Se Deus tiver a porta aberta, fique. Se não tiver, para Deus arrancar mesmo. Arrancar. Sabe? E outra coisa também, que eu quero falar agora para quem é presidente e para os dois presidentes. Eu acho que se você estivesse num quarto de hotel, descansando, viajando, longe da política, vocês ganhavam era muito mais, perdendo tempo com as coisas. A bocada não dá para vocês têm que sair. Não adianta perder tempo. Entendeu? É tipo assim, é a mesma coisa de você não gostar de uma coisa, mas você tá ali na marra. Entendeu? Então o crente tem que orar e orientar aqueles que está errado. Nós estamos aqui para pregar boas e novas aos humildes de coração, a pessoa que está precisando, nós precisamos orar por toda a lei constituída por Deus. Não é ficar puxando o saco, não. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 118. É melhor se confiar em Deus do que no homem. É melhor se confiar em Deus do que no príncipe. Você está atrás do homem por quê? Então você não é crente de verdade, velho. Você tem que reconhecer que você não é crente de verdade. Você tem que reconhecer que você é um merda, que você não é nada. Você tem que reconhecer. Quando você não entende que Deus é maior do que o homem, você tem que reconhecer. Você é batizado, você sabe que Deus é maior, você sabe. Nós nem pertence a esse mundo, você está ainda puxando o saco de homem. Você não tem brilho, não? Então sai. Sai e você faz aquilo que você quer. Beleza? Um abraço a cada irmão, a cada um que serve a palavra de Deus. Mas quero dizer, viu, irmão, vamos ser sinceros. Quando nós vemos alguma coisa se lascando na vida de alguma pessoa, é porque nós estamos errados. Porque nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra. Passarão céu e terra e minha palavra não. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós batizou, nós somos propriedade exclusiva de Deus, hein? Tá? O nosso patrão é Deus. Você está querendo outro patrão melhor do que Deus? Correndo atrás do homem? Você acha que o homem é melhor que Deus? Vigia, viu? Vigie e guarde seu pé a hora que entrar na casa de Deus, hein? Amém? Glória a Deus.